Olá pessoal, o tema do nosso programa de hoje são as histórias em quadrinhos. Nos gibis, nos jornais, pela internet, são inúmeros os modos em que podemos encontrá-las. Além de fomentar a imaginação, os HQs também movimentam a economia. E para entender como essas histórias ganham vida, veremos uma reportagem a seguir que foi ao ar em dezembro de 2005 no programa Cenário Cultural. Quem nunca leu histórias em quadrinhos? Seja nos gibis, nas revistas ou nas próprias tirinhas de jornal. Os balões de diálogo e pensamento estão por toda parte e alcançam todas as idades. As historinhas chegaram ao Brasil no século passado. Os quadrinhos eles vão surgir na Europa, tá? No início do século XIX, na década de 1820, quando um suíço chamado Rudolf Toffer faz a primeira história em quadrinhos. Essa pessoa vai reunir todos os elementos que vão constituir o que a gente chama de quadrinho hoje. Bom, o trabalho do Toffer, em princípio, ele teve uma boa repercussão quando ele é publicado em 1846 e, direta ou indiretamente, ele vai influenciar vários autores que vão passar a fazer quadrinho. Então o quadrinho vai surgir também na Alemanha, vai surgir também na Itália, na França e, no caso do Brasil, um menino chamado Ângelo Agostini, que era lá de uma região da Itália chamada Piemonte, ele vai vir para o Brasil com a família dele e no início, quer dizer, no final do século XIX, vai ser a primeira pessoa a fazer quadrinho no Brasil. Atualmente a produção é digitalizada. A primeira etapa consiste em traçar o esboço e é feita manualmente. Depois vem o acabamento, que pode ou não ser digital. Em seguida, a arte final em preto e branco. No papel, os dois peixinhos ganham vida na tela do computador. A gente cria o esboço no papel, a gente traça mais ou menos a dimensão da figura, depois a gente passa para o computador, a gente escaneia, passa para o programa chamado Photoshop, trabalha na imagem, né? Faz um tratamento de cor, de volume, e depois a gente adquire o resultado final, né, que a gente quer. Por último, vem os efeitos, o brilho, o sombreamento, trabalho minucioso que exige olhar clínico. Segundo este ilustrador, a parte mais complicada do processo é fazer o quadrinho de acordo com a ideia do cliente. Primeiro o cara manda a ideia pra gente. Aí eu tenho que transformar isso em quadrinhos de uma forma que funcione. Pensar no layout, que seria os esboços no caso. Depois desenhar, finalizar e no final que é o colorido sombreado, que é isso que eu estou fazendo. Um trabalho final perfeito é aquele que une roteiro e desenho de qualidade. O ideal é exatamente isso, tudo bom, né? Assim, você ter um bom roteiro, um roteirista que faça um bom trabalho e um artista também que faça uma narrativa visual que tenha uma boa qualidade. Quando você tem um time que faz uma revista em quadrinhos de qualidade, ou mesmo um autor sozinho que faz uma revista de qualidade, você começa a ler, você já sente. É igual um bom filme mesmo. 10, 20 minutos de filme, você já vê que aquilo ali tem uma diferença de outros produtos. O mercado brasileiro está em expansão. A Casa dos Quadrinhos, em Belo Horizonte, exporta para vários países, entre eles Estados Unidos e Canadá. O mercado dos quadrinhos ele tem melhorado muito nos últimos anos. Você atualmente tem um número maior de artistas vivendo dos quadrinhos. Eu acho que isso é mais reflexo do mercado internacional do que o local. O maior sucesso brasileiro no mercado internacional ainda é a Turma da Mônica, a baixinha gorducha dentuça, além das aventuras com os amigos Cebolinha, Cascão e Magali. Esses personagens conquistaram o público dos Estados Unidos, Europa, Ásia e Japão. Agora é a vez dos desenhos japoneses conquistarem o Brasil. Os mangás, lidos de trás para frente, chegaram há algum tempo e provaram que vieram para ficar. O mangá, além de sua diversidade em questão de títulos, personagens, o que eu vejo assim que mais leva esse boom, né, o mangá ser tão conhecido, né, o mangá ter se espalhado de uma forma tão grande no mundo, é que os personagens eles são personagens em que o público se identifica com eles. Ou seja, são personagens simples, né, que parecem com o leitor. Sobreviver apenas como quadrinista é tarefa difícil. O Wellington trabalha com quadrinhos há 20 anos e conta que precisa ter outras atividades para se manter. Para ele, o grande problema está na falta de editoras que publicam quadrinhos. A gente tem várias pessoas trabalhando com quadrinho, fazendo quadrinho nacional. Só que o mercado em si, se a gente considerar as editoras, ele é extremamente restrito para o autor brasileiro. Então, a gente pode contar nos dedos quantas pessoas hoje conseguem ganhar dinheiro fazendo quadrinho no Brasil. São muito poucas pessoas, né? E o que é uma pena.
Depois de tanto tempo acompanhando a história em quadrinho, ele acredita que a tendência é melhorar. O quadrinho ainda é hoje uma linguagem que apaixona muita gente. E eu espero e eu acho que ele não vai desaparecer com os meios digitais, com o futuro. O que falta no Brasil mesmo é a gente ter, por exemplo, um mercado como o japonês, onde o mercado é voltado especificamente para os autores nacionais em primeiro plano. O dia que a gente tiver algo que seja 1/10 do que é o mercado japonês em termos, né, de ser voltado ao autor nacional, a gente vai estar bem aqui no Brasil. De olho nesse mercado que se mantém em constante expansão, desenhistas, ilustradores e roteiristas procuram compartilhar ideias e técnicas para estarem sempre em sintonia. Força de vontade e muita dedicação para vencer desafios. É exatamente isso que veremos na próxima reportagem do programa Desatino da Rapaziada do ano de 2004. Super-heróis de todos os tipos para todos os gostos. Só neste stand são mais de 4.000 títulos. Os personagens vêm de várias partes do mundo, como os orientais que ilustram os mangás, uma técnica que surgiu no Japão e conquistou os amantes das histórias em quadrinhos. É publicado nos Estados Unidos, na Europa, justamente que o novo leitor, eles que são os milhões de garotos, leem esse tipo de quadrinho, que ele é mais... acho que é menos enrolado, ele vai ter mais ação. Os heróis saíram dos gibis para o palco na sátira deste grupo de atores. Chegou na hora de pagar a matrícula! Um dos lançamentos é a revista É Tiras. O gibi valoriza o tipo de desenho publicado em jornais. Na equipe, a única quadrinista do festival. Espaço para jornal, espaço da tirinha, porque é um espaço pequeno e em 3, 4 quadrinhos você consegue contar uma história, assim, seja a ver com a ficção, com o cotidiano, uma fantasia que descontrai a questão, a formalidade do jornal impresso. Por aqui vão passar desenhistas do Brasil e de mais 5 países. No debate Só Dói Quando Eu Rio, cartunistas como Angeli, criador da Rebordosa, discutiram como o humor deve ser tratado nas histórias. O público pode conferir também 18 exposições, como a do homenageado deste ano, o mineiro Mozart Couto. Opções que atraem antigos fãs e quem ainda está aprendendo a gostar da chamada nona arte. Por que você gosta do Homem-Aranha? O que ele tem de legal? Que ele entra em aventuras... Entre a ação, ele luta com os vilões. O que eu acho mais legal é o modo como são desenhados, o modo como são coloridos, as falas. Eu acho, dependendo das falas, as falas são fantásticas. Alguns quadrinhos transmitem conhecimentos históricos para a gente. Mas afinal, quando e como começa o interesse pela criação de quadrinhos? Nós vamos conhecer agora a trajetória da Caroline e da Maiara, que se parece com de muitos desenhistas que fazem história pelo mundo. As irmãs Caroline e Maiara desenham como outra criança qualquer de sua idade. Nada apontava que seriam desenhistas ou teriam algum talento especial para os quadrinhos. Mas o gosto pelo desenho levou as meninas a uma oficina de cartoons. De uma simples diversão, personagens e histórias começaram a surgir. E com apenas 1 mês de aula, elas já mostram habilidade nos traços. Eu tô gostando por causa que a gente vai desenhar assim, dizendo que a gente está querendo fazer alguma coisa, o personagem está falando alguma coisa para outro personagem. À medida que a gente vai trabalhando ele, fica mais fácil, né? Você desenha ele com rostos diferentes, assim, tudo melhor. A oficina integra o projeto Caricatura, criado em 96 pela jornalista Adriana Porfírio. As aulas individuais ou em grupo desenvolvem a criação, desenho e edição de quadrinhos. Os alunos iniciantes descobrem o próprio traço, aprendem a trabalhar com os diversos tipos de cartoons e a criar personagens e histórias. O objetivo é abrir um espaço para iniciantes, para pessoas que não tiveram acesso a técnicas de cartoon, que não desenham ainda, mas que querem aprender a desenhar e que precisam de um atendimento personalizado nesse sentido. A oficina atrai um público eclético, que varia de 8 a 40 anos. Pessoas que apenas gostam de desenhar e outras que querem aplicar as técnicas no mercado de trabalho. É o caso da estudante de jornalismo Adriana Borges. Ela diz que gosta dos cartoons, mas não sabe desenhar. Está começando a oficina porque acredita que o desenho irá abrir novas portas na profissão. É o caso da internet, um novo filão para os amantes dos quadrinhos. E agora me meti numa enrascada.
Eu acho que a área de comunicação social, ela pede que você tenha mais conhecimentos do que simplesmente fazer um texto, no meu caso, jornalista, né? Você tem que hoje saber ilustrar, você tem que hoje mostrar um diferencial, né? O mercado está bem competitivo, né? Então, eu acho que quanto mais habilidades você demonstrar, quanto mais você se desenvolver, mais oportunidade de trabalho você vai ter. Essa edição do Memória terminou, mas você pode continuar com a gente nas redes sociais. Até a próxima!